No ano de 2024, o programa Os Trapalhões completa 29 anos de seu fim, mesmo período em que ficou no ar na TV aberta, de 1966 a 1995. Ele foi uma das maiores atrações humorísticas do Brasil e do mundo, sendo reconhecido como o espetáculo de comédia mais duradouro de sua época pelo Guinness Book, o livro dos recordes. O grupo clássico formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias permaneceu unido por quase 20 anos, entre idas e vindas, e juntos produziram piadas para quase todos os formatos conhecidos. Filmes, esquetes, peças, especiais, por onde passavam, a alegria estava garantida. Grande parte dos seus trabalhos foram reprisados e distribuídos em diferentes plataformas, o que permitiu que pessoas de outras gerações também conhecessem as presepadas produzidas pelos comediantes, ampliando ainda mais o sucesso e a popularidade do grupo, que até hoje provoca saudades no público. Contudo, as piadas não foram as únicas responsáveis pela fama dos Trapalhões. Ao longo dos anos, a turma se envolveu em diversas polêmicas, como troca de emissoras, brigas internas, disputas por notoriedade e poder, e chegaram a passar um período separados, antes do fim definitivo provocado pela morte de alguns integrantes. Nesse vídeo, vamos entender melhor a história desse bando e de seus membros, que são uma parte fundamental da cultura, do imaginário e do estilo humorístico dos brasileiros. Conheça agora o triste e polêmico fim de Os Trapalhões. Muitos acreditam que a formação clássica do grupo foi a mesma desde o começo, mas ela estava muito longe disso. Aliás, nem o nome era exatamente igual. Eles eram chamados de Os Adoráveis Trapalhões e estrearam em 1966 na extinta TV Excelsior, sendo uma criação do diretor Wilton Franco. Entre os primeiros participantes estavam Vanderlei Cardoso, o galã, Ivão Cury, o diplomata, Ted Boy, o nervosinho, e Renato Aragão, o palhaço, claro. Talvez o mais conhecido entre esses primeiros integrantes, tirando o Renato Aragão, seja Vanderlei Cardoso. O paulista começou a carreira como cantor com apenas 13 anos e sempre se dedicou para ter uma chance no show business. Em 1965, ele gravou seu primeiro sucesso chamado Preste Atenção, e logo se tornou um ícone da Jovem Guarda, ganhando o apelido de O Bom Rapaz. Durante sua ascensão, ele trabalhou como apresentador de rádio e de televisão, e por isso foi convidado para participar da primeira versão dos Trapalhões. Pouco tempo depois, ele foi chamado por Silvio Santos para apresentar um programa de show de talentos, conciliando esse seu lado com a carreira musical. O mineiro Ivão Cury teve uma trajetória semelhante. Ele atuou como locutor esportivo, mas também era cantor e tinha uma veia humorística bastante aflorada, o que o permitiu participar do programa. Talvez o mais diferente entre eles, o italiano Ted Boy Manino, que muitos acreditavam ser argentino. Bom, eles tinham um bom motivo. Mário Marino, seu verdadeiro nome, se mudou para o país latino-americano quando tinha apenas 12 anos. Lá ele praticava halterofilismo e ensaiava golpes de luta livre, o que lhe renderam um contrato com a TV Excelsior como lutador, em um programa que misturava artes marciais, malabarismo e práticas circenses. Não demorou até que ele recebesse o convite para participar do eclético grupo dos Adoráveis Trapalhões. Nesse período, o grupo passou por diversas transformações, até chegar à fórmula de sucesso que nós conhecemos. Vamos conhecer um pouco mais dos integrantes e entender como eles foram parar nessa trupe. Começando pelo membro mais antigo, o único que esteve presente do início ao fim, Renato Aragão. O cearense se formou em Direito em 1961 e foi segundo-tenente de infantaria do Exército Brasileiro, mas não conseguiu se desvencilhar de sua veia humorística e da paixão de escrever e atuar em peças de comédia. Ele criou seu personagem, Didi, ainda na década de 60, e depois o aprimorou
para o famoso Didi Mocó Sonrisé Pio Colesterol Novalgino Mufumbo, sendo Mufumbo com 2 Bs e Mocó com 2 acentos no O, como ele sempre alertava. Normalmente, a criação dos Trapalhões é totalmente atribuída ao diretor Wilton Franco, como nós mencionamos. Mas Renato também fez suas contribuições e é reconhecido por isso em algumas fontes. Nosso segundo integrante é Manfred Santana, ou Dedé Santana, como nós o conhecemos. Ele nasceu em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, e é proveniente de uma família cigana e circense. Sua mãe, inclusive, chegou a ser considerada a melhor contorcionista da América do Sul na época. Enquanto trabalhava no circo, ele foi acrobata, trapezista, domador de elefantes, fez apresentações no Globo da Morte e, claro, atuou como palhaço. Existe até uma história de que ele teria se atrasado para uma apresentação, pois mantinha outros empregos na parte da manhã e esqueceu de pintar o rosto quando chegou. Mesmo assim, o espetáculo foi um sucesso e ele ficou conhecido como o Palhaço de Cara Limpa. Manfred se mudou ainda jovem para a capital fluminense para tentar a sorte no cinema, mas não teve sucesso e acabou passando fome dormindo nas ruas. Depois de certo tempo, ele acabou aceitando o emprego como faxineiro de um teatro, pois não queria voltar derrotado para casa. Rapidamente, ele ascendeu ao cargo de contra-regra e no dia em que um dos atores principais faltou, ele pediu uma oportunidade para o diretor e finalmente pôde brilhar no palco. Sua atuação foi muito elogiada e ele acabou conquistando uma vaga fixa no elenco. Ele ganhou prêmios, ficou conhecido e logo foi chamado para a televisão, onde conheceu Renato Aragão, ainda na época em que os Trapalhões estavam na TV Excelsior. Dedé ensinou novos truques circenses para o comediante, como as piruetas e os trejeitos de palhaço, que foram incorporados pelo personagem Didi e deixaram-no ainda mais engraçado. Dedé foi o primeiro a receber o convite para integrar o programa. Pouco tempo depois, os humoristas conheceram Mussum, ou melhor, Antônio Carlos Bernardes Gomes. Ele também nasceu no Rio de Janeiro, mas na capital, e não escondia o fato de ter origem em uma família humilde que morava no Morro da Cachoeirinha, na Zona Norte. Antônio teve a oportunidade de estudar em um colégio interno e depois serviu à Força Aérea Brasileira por 8 anos, onde conquistou a patente de cabo. Ele obteve um diploma de ajustador mecânico e foi trabalhar como aprendiz em uma oficina, mas para nossa sorte, o emprego não durou muito não. Antônio era um legítimo boêmio. Ele tocava reco-reco e logo ingressou em um conjunto, os Modernos do Samba. Mais tarde ele criou os 7 Modernos, que depois se tornaram os Originais do Samba. Eles emplacaram várias canções e fizeram muito sucesso, inclusive se apresentando em programas de TV, e foi assim que ele conheceu os Trapalhões. O encontro foi muito providente, pois Antônio não era apenas um músico talentoso, mas ele tinha uma veia humorística extremamente preciosa, sendo considerado por muitos o mais engraçado dos Trapalhões. Ele até chegou a se apresentar como comediante no programa Bairro Feliz da TV Globo em 1965, ocasião em que ganhou o apelido de Mussum. Quem teve essa ideia foi o Grande Otelo, um dos maiores atores do cinema nacional. O artista fez uma referência a um peixe que é escorregadio e liso, que consegue sair facilmente de várias situações, assim como o aspirante a humorista fazia. Antônio ainda teve a mentoria de Chico Anísio, que aconselhou que ele terminasse as frases e palavras com is, como tranquilis, problemes e cacildes, um dos seus maiores bordões. Mussum foi convidado para fazer parte dos Trapalhões pelo próprio diretor, Wilton Franco, mas ele recusou, dizendo que seu foco e seu futuro estavam na música, no samba. Quem teve a árdua tarefa de convencê-lo foi Dedé Santana, que conseguiu mostrar para ele o quanto ele era engraçado, apenas não sabia. O trio fazia as pequenas esquetes para o programa e contava com participações especiais de Roberto Guilherme, o Sargento Pincel. Lembra dele? O sul-mato-grossense interpretou este papel por mais de 30 anos, sendo chamado de Pinça até pela própria família. Ele contracenava com o Soldado 49, interpretado pelo Didi, mas participava apenas dessa vertente,
sendo considerado um coadjuvante e não chegou a fazer parte do elenco clássico. Tudo isso estava acontecendo por volta do ano de 1972. Nesse momento, o grupo foi convidado para migrar para a Record e acabaram aceitando. No entanto, para fazer a mudança, eles também precisaram rebatizar o programa, que passou a se chamar Os Insociáveis, o que não tinha nada a ver, mas nada com o original, e acabou frustrando Renato Aragão. Mas eles não ficaram muito tempo por lá, não. Em 74, eles foram chamados para a TV Tupi e rapidamente aproveitaram a oportunidade. Nessa nova jornada, eles retomaram e refinaram o nome do grupo, solidificando de uma vez por todas a marca Os Trapalhões. E foi também neste momento que eles receberam o último integrante que faltava, Mauro Fácio Gonçalves, o Zacarias, finalizando a formação clássica do quarteto. Mauro era mineiro de 7 Lagoas e o mais velho de 11 irmãos. Talvez por isso ele tenha conseguido exercer seu lado artístico desde cedo, ao apresentar pequenos teatros para sua família no quintal de sua casa. Aliás, Zacarias foi o único ator profissional dos Trapalhões, mas ele também não teve uma trajetória tranquila até chegar a este ponto. Ele ingressou na Rádio Cultura em 1954, mas deixou o cargo depois de 3 anos para estudar arquitetura. Mas não demorou muito para Mauro perceber que aquela não era a sua vocação. Ele abandonou os estudos e foi trabalhar com programas humorísticos na rádio Inconfidência, conciliando a carreira com um emprego no ramo bancário. Pouco tempo depois, ele foi convidado para atuar na TV Itacolomi e em menos de 1 ano ele já fazia parte do elenco da Praça da Alegria, atração apresentada por Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Em 65, Zacarias migrou para a TV Tupi e pôde se aprimorar ainda mais. Ele fazia dublagens e papéis secundários em diversos programas, chegando a receber prêmios como ator revelação. Por tudo isso, ele já havia chamado a atenção de Renato Aragão e bastou que os Trapalhões chegassem na emissora para que surgisse o convite oficial, que logo foi aceito. Pronto, a trupe estava formada. O programa era composto por várias esquetes, pequenas cenas que traziam 1, 2, 3 ou todos os integrantes ao mesmo tempo. Os assuntos eram bem variados, mas em geral situações corriqueiras que facilitavam a identificação por parte do público. Só existia basicamente uma regra: o Didi, e quem mais estivesse ao seu lado sempre saía vitorioso da situação encenada. Assim como aquela primeira versão dos Adoráveis Trapalhões da TV Excelsior, essa formação também contava com estereótipos dos personagens. Didi era o cearense esperto e inteligente. Dedé, o palhaço de cara limpa, o galã de periferia. Mussum, o boêmio malandro. E Zacarias, o baixinho, tímido, mineirinho inocente que beirava a infantilidade. Essa fórmula fazia um sucesso estrondoso e chegou a se tornar um dos principais programas do país, batendo de frente e às vezes até superando o Fantástico, a revista eletrônica que reinou sozinha na programação nacional por diversos anos. O show reunia a família toda ao redor da TV e ninguém queria perder nenhum episódio. Eles permaneceram assim no auge por pelo menos 3 anos, mas os problemas começaram a surgir. Não em relação ao grupo. Estes viriam só mais tarde, como veremos daqui a pouquinho, tá? Mas em relação à própria emissora. Apesar de ambientar vários programas importantes, a TV Tupi começou a passar por graves crises financeiras. E isso gerou inúmeros problemas para quem trabalhava por lá. Os salários atrasados. As verbas dos programas foram drasticamente reduzidas, o que também limitava a liberdade criativa. E o ambiente se tornou inóspito para abrigar novas atrações. Todos os integrantes dos Trapalhões estavam descontentes com essas condições, sobretudo Didi, que já era visto como uma espécie de líder do grupo. Foi nesse contexto que surgiu a oportunidade dos humoristas migrarem para a TV Globo, que naquela época era a principal concorrente. O convite foi feito por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que era diretor de operações da emissora. Como as atuais condições dos Trapalhões eram bastante precárias, não seria difícil de imaginar que o convite seria rapidamente aceito, mas não foi bem isso que aconteceu, não.
Renato Aragão sabia que tinha um ótimo produto em suas mãos e que poderia negociar certas exigências, já que um possível acordo poderia beneficiar os dois lados e a emissora não poderia correr o risco de perder o programa para a concorrência. As negociações começaram em 77, ano em que Didi fundou a Renato Aragão Produções Limitada, empresa que iria gerir os negócios do grupo. Entre as exigências feitas pelo humorista estavam a possibilidade de controlar e determinar quem seriam os diretores e redatores do programa, além de definir qual dia e horário ele seria exibido. Parecia loucura conferir esse tipo de poder para o representante de um grupo de comédia, mas eu tenho certeza que Boni e a TV Globo não se arrependeram. O acordo foi fechado e os Trapalhões se mudaram novamente para outra casa. Como Renato já estava calejado, ele assegurou no contrato com a TV Tupi que o nome e os quadros do programa eram de propriedade intelectual deles, sendo que apenas os episódios produzidos pela emissora ficariam disponíveis para ela. Isso foi usado como arma no momento em que eles foram realizar a nova estreia. No dia que os Trapalhões foram ao ar, a Tupi exibiu uma coletânea com os melhores momentos dos episódios já consagrados para concorrer com a audiência, mas a estratégia não deu certo. Eles conseguiram apenas 2,3 pontos de Ibope, enquanto a Globo, que já era líder absoluta no mercado, passou da casa dos 70, garantindo que a parceria firmada nesta nova fase seria um enorme sucesso. E realmente foi. O período que os Trapalhões ficaram na Globo foi maior e mais bem-sucedido. O grupo permaneceu por lá até o seu término, mais de 18 anos. Mas mesmo depois, outros programas foram feitos com parte do elenco, especialmente Didi Mocó, mas também Dedé e o Sargento Pincel, que continuaram fazendo participações especiais. A mudança para a nova emissora trouxe mais recursos, público, visibilidade e alcance para as presepadas dos Trapalhões. Eles conseguiram aproveitar ao máximo tudo o que era oferecido e viveram seu auge pelos anos seguintes. O grupo produziu dezenas de filmes, discos, revistinhas, além das inúmeras esquetes que continuavam no ar todas as semanas com novos episódios. Eles alçaram voos tão altos que parecia que esse brilhantismo jamais teria fim. Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. Com o passar dos anos e o crescente sucesso, os integrantes do grupo passaram a se incomodar com algumas coisas. A primeira delas era a notoriedade que Renato Aragão recebia. Ele era o principal administrador e controlava basicamente todos os aspectos do grupo, desde a criação até o financeiro. Por isso, os membros se queixavam que as melhores piadas sempre iam para ele, assim como os melhores papéis e, principalmente, a maior soma de dinheiro. Os Trapalhões diziam que Didi ficava com metade dos lucros e eles precisavam dividir a outra parte entre os três. Ainda era muito dinheiro, claro, mas eles não achavam isso justo, já que todos estavam juntos no mesmo barco. E esse foi o principal motivo para o rompimento que aconteceu em 1983. Como todos estavam ligados à TV Globo por contrato, eles permaneceram na emissora, mas dividiram os programas. Didi permaneceu com um formato parecido e continuou abastecendo as esquetes com alguns convidados. Os outros integrantes formaram a Demusa, uma produtora criada com as iniciais de cada um que ficou responsável por cuidar da outra parte dos negócios. Assim, eles foram alocados para outro show da programação, o A Festa é Nossa, e puderam permanecer com as turnês em teatros, shows, entre outros eventos. Nessa época também surgiram boatos dos problemas de convivência entre os Trapalhões. Muitos acusaram Renato de maltratar o restante do elenco e fizeram denúncias graves de racismo, homofobia e misoginia, afirmando que o poder havia subido à sua cabeça e que a convivência com ele era extremamente insalubre. Apesar das polêmicas, a separação não durou muito. Cerca de 6 meses depois, todos os integrantes foram levados para um almoço sem saber que se encontrariam. Eles foram colocados frente a frente e se trataram cordialmente apenas por educação. Mas pouco tempo depois estavam relembrando dos bons momentos e do sucesso que fizeram. Por isso,
decidiram retomar o trabalho juntos. O programa na televisão foi unificado novamente e eles também voltaram a fazer os filmes que eram lançados no período de férias, fazendo a alegria das crianças. Eles fizeram novos acordos financeiros e Dedé, Mussum e Zacarias permaneceram com a Demusa, facilitando o cuidado e a distribuição dos valores entre eles. Mesmo que tudo tivesse voltado de forma semelhante ao que era, parece que o público ficou com o pé atrás e sentia que o elenco já não tinha tanta ligação. Ainda assim, eles permaneceram sem tantas mudanças, até o ano de 1990, quando Mauro, o eterno Zacarias, faleceu em decorrência de uma insuficiência respiratória. Sua morte foi cercada de burburinhos, o que prejudicou ainda mais as relações do grupo. A versão oficial conta que ele havia passado por uma dieta restritiva no ano anterior, que chegou a perder 20 quilos. Mas isso trouxe complicações de saúde que o afastaram dos palcos e o adoecimento fatal pouco tempo depois. Apenas 4 anos mais tarde foi a vez de Mussum, que faleceu devido a complicações hospitalares depois de realizar um transplante do coração. Restaram apenas Didi e Dedé. Não havia mais os Trapalhões. E o grupo chegou oficialmente ao fim em 95. Depois disso, outras polêmicas surgiram e afastaram os amigos e colegas de palco, mas eles também conseguiram se reconciliar algum tempo depois. Didi tocou o programa A Turma do Didi de 98 até 2010 na TV Globo. E depois As Aventuras do Didi, de 2010 a 2013, sendo o mais perto dos Trapalhões que o Brasil teve nos últimos anos. Depois disso, ele participou apenas de especiais como o Criança Esperança e deixou definitivamente a TV em 2020, fazendo apenas pequenas aparições em suas redes sociais atualmente. Os Trapalhões foram muito mais do que simplesmente um programa. Eles marcaram e influenciaram grande parte do público brasileiro e seus frutos podem ser vistos ainda hoje nas novas gerações. Eu espero que você, assim como eu, tenha matado um pouco da saudade. Até a próxima.